Senhor, tudo que eu te peço é mais uma chance. Hoje a gente vai voltar um pouco no tempo e conhecer um pouco mais a história da mulher que ajudou a definir a base do movimento do City Pop. A gente vai falar um pouco de uma das membros originais da banda Sugar Baby. A gente vai falar de Taeko Onuki. Oi, gente, eu sou o Ari, cineasta publicitário, e eu sempre vou dormir às 4 da manhã. É engraçado porque é verdade. E esse é o Claquete de Papel, é um projeto onde falo de cinema, quadrinho, animes. E nesse quadro, Neumati, eu falo sobre City Pop. A gente já tá no 9º episódio, isso é incrível. O próximo vai ser um episódio especial, o 10º episódio, então, yay. Já vão deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque eu sei que vocês não estão se inscrevendo. Ó, tô de olho em vocês. Deixem seu comentário também, apoiem esse projeto, que é um projeto independente. Basicamente um mendigo online. A Taeko Onuki, inclusive, ganhou a enquete que vocês votaram. Fiquei bem surpreso, não sabia que ela ia ganhar tão de lavada nessa. Mas aí, por culpa de vocês me metem numa sinuca. Porque assim, é complicado. Porque a Taeko tem pouquíssimas imagens em vídeo pra usar dessa época. Quase todas as músicas dela, inclusive no meu primeiro vídeo sobre City Pop que eu uso, levaram direitos autorais. Tem um risco muito grande de eu levar strike fazendo esse vídeo. Então assim, se prepare que vai ter muito cover e também vai ter muitas cenas de anime e de filme da época, porque vai ter que ser assim, gente. Me desculpem, mas eu não vou deixar de falar dessa rainha. Tatsuri Yamashita a gente conversa depois. Não vem me cobrar Tatsuri Yamashita agora. Calma. E sem mais delongas, vamos mergulhar na noite da cidade? Taeko Onuki é uma cantora japonesa muito importante para a solidificação do gênero City Pop. Ela nasceu em 53 e ela sempre foi acostumada a ouvir muito jazz em casa. Até que em 73, quando ela estava na faculdade de artes, ela se juntou a Tatsuri Yamashita e eles fundaram a banda Sugar Baby. Não vou me alongar muito na história, eu já falei isso lá no primeiro vídeo da série, que tá aqui no card. Mas eles fizeram um álbum, até cometi um erro naquele vídeo falando que foi na 3, mas na verdade eles só fizeram um álbum, o álbum Songs, que é considerado até hoje o primeiro álbum de City Pop. Desde lá já era possível ver seu talento único em criar atmosferas sonoras sofisticadas e as suas letras introspectivas. E isso ela levou pro resto da carreira, tornando ela uma artista muito completa dentro dessa proposta inicial do City Pop. Em 73 ela começou sua carreira solo com o álbum Grey Skies. E aí, já pela letra, essa questão do céu cinza, vocês já estão entendendo a vibe de City Pop que ela quer passar, né? E nesse primeiro ela já mantinha muito as características que tinha lá no primeiro álbum do Sugar Baby. Ele tem essa vibe introspectiva, muito boa, muito do jazz clássico, a sua voz única. E ela passa essa vibe, esse álbum assim, a notinha, é perfeito, sabe? Particularmente, a minha música favorita desse álbum é Wanderlust. Recomendo muito vocês, o instrumental dela é muito bom. Vou deixar um trechinho, se o YouTube não me cortar. Em 77, ela já lançou o seu segundo álbum e um dos mais conhecidos, Sun Shower. E, gente, esse álbum é tiro atrás de tiro. Inclusive, o Tatsuri Yamashita tá na composição de algumas dessas músicas e back vocal de algumas delas. Inclusive, na 4ª música do álbum, a música Tokai, que é uma das mais importantes da carreira dela. Lá vai eu ser novamente clichê, mas Tokai é uma das minhas músicas favoritas da Taeko Onuki. Fazer o quê? Esse instrumental com essa bateria bem marcada é surreal. O vocal dela é lindo, a letra é extremamente melancólica. Ela exala essa energia sobre a cidade, a tristeza, mas com aquela dose de amor pelo que está acontecendo. Ela é uma música muito madura e rica, ainda mais se a gente comparar algumas das iniciantes da época, né? As idols estavam na época. Porque dá pra tu ver que a Taeko já tem uma sofisticação musical muito maior. E só logo quebrando a linha do tempo que eu gosto de fazer nos vídeos, ela cantando essa música no seu show de 2023,
É tiro atrás de tiro, sério. Parece que cada vez ela tá aumentando o charme que ela coloca na voz, essa introspecção. É perfeito, essa música é incrível. E como eu disse, agora eu vou me aprofundar nas músicas dessa época, só que tem pouquíssimas imagens da Taeko nesse período, sabe? Então fiquem com a Loon dançando. Em 78 veio um dos seus álbuns mais conhecidos, o Mignone, álbum que trouxe essa capa extremamente icônica, que eu já vi muita gente que nem conhece City Pop usando essa imagem em diversas montagens. Por incrível que pareça, esse álbum não vendeu tanto. O que eu considero um dos maiores crimes da indústria musical. Vão comprar hoje em dia, vão dar dinheiro pra essa mulher que ela precisa pra aposentadoria dela. A gente nunca vai se aposentar. E nesse álbum tem algumas das suas músicas que eu amo demais, como Jajauma Musume. Essa música é perfeita, sério, gente, ela é linda. Conferem um pouco da letra, o quanto eu puder mostrar aqui nesse vídeo. Watashi no koto Jajauma Musume to yonde aite ni shite e ouvir essa música no metrô é incrível. Em Belém não tem metrô, então eu ouço no busão. Outras músicas que eu quero dar um pouco de destaque são algumas como Idaseu Nakute, Umi to Shonen e, obviamente, talvez uma das músicas mais famosas dela, 4am, ou abrasileirando pra 4 da manhã, foi uma música da Taeko que viralizou muito no TikTok. A música é marcada com essa introdução mais suave, que ela vai aumentando o tom quando entra um coro, falando uma súplica, basicamente, pedindo por uma nova chance, mas ao mesmo tempo ela não é exatamente uma música sobre romântico, ela não tá se referindo a uma pessoa, sabe? Vamos lá, vamos com calma, a gente vai dissecar um pouco essa música hoje. Inicialmente esse baixo, ele é muito marcante, ele tem uma pegada groove, que é uma característica muito típica de músicas do período City Pop. E ela aborda esse tema de solidão, introspecção, mas ao mesmo tempo tem um pedido de pertencimento à alma. A letra reflete esse momento mais profundo, muitas vezes associado ao amanhecer, a quietude da madrugada, é aquele momento onde os pensamentos intrusivos vêm e lembram, você não comprou a cartolina pro trabalho de amanhã da escola, sabe? Então, é basicamente esse momento que ela tá implorando e refletindo sobre a própria vida. A música passa essa sensação de desconexão com o mundo ao redor, uma sensação de estar em um estado de limbo entre o passado e o futuro, basicamente uma análise dos seus próprios sentimentos, sabe? Essa música é incrível, realmente. Além do mais, a imagética desse álbum, essa capa com esses olhos profundos te encarando, sabe? Enfim, eu acho essa música e o álbum muito, muito bons. No início dos anos 80, ela lançou uma trilogia de álbuns que ficou conhecido como os álbuns Europe, começando com o álbum Romantique, o Aventure e o Clichê. Depois dessa experimentação, ela voltou um pouco para a raiz do jazz e também da bossa nova. E ela, inclusive, tem uma música chamada Você é Bossa Nova. É muito engraçado ver essa conexão entre Brasil e Japão. A gente já falou aqui do Carlos Toshiki, confira aqui no card, eu falando sobre ele, que foi um brasileiro, fez muito sucesso no Japão. A própria Kina Nakamori já gravou uma música chamada Meu Amor É.
também tá aqui no card, mandar uma conferida. E a Taeko foi uma que investigou muito e estudou muito da música brasileira, principalmente da década de 60, e ela aplicou muito disso em algumas de suas músicas. Mas agora falando sério, eu acho muito bonito e fofo ver o desenvolvimento musical da Taeko. Ela continua trabalhando em músicas com uma pegada mais de jazz, e sempre no palco ela tem essa postura meio introspectiva. Eu sinto que ela parece uma pessoa muito tímida, sabe? Que tá lá no palco, mas tá sempre quietinha, uma postura mais clássica, sabe? Cantando. E eu acho isso muito bonito e ela mantém até hoje. O visual dela parece que não mudou nada, sabe? Ela continuou com essa vibe de jazz nos anos 90, mas com a baixa do interesse no city pop após o declínio do fascínio pela tecnologia japonesa e o estouro da era das idols. A música de Taeko era mais encontrada em locais específicos, mais voltada a clubes de jazz, sabe? Em 98 ela teve um certo reconhecimento ganhando um prêmio, 21º prêmio da Academia Japonesa. Já ela ganhou o prêmio de melhor música para a música que ela compôs pro filme Tokyo Biyori. E lá vai, mais um momento aí de eu denunciar o meu passado gamer. Passado, ele disse. Em 2006, a trilha sonora do jogo de Game Boy Advance, o Mother 3, foi lançado e incluía nela a canção We Miss You, que foi cantada pela própria Taeko Onuki. Ela também cantou a música para um filme animado, Animal Crossing The Movie, que era baseado na série de videogames Animal Crossing da Nintendo. Então assim, não sei se vocês sabem a fama da Nintendo, mas eles também cortam tudo do vídeo. Então assim, eu tô aqui brincando com fogo. E uma das coisas mais recentes, popularizonas da Taeko foi em 2020. O filme Palavras que Borbulham como Refrigerante, que é um anime incrível, tem uma música da Taeko, a Yamazakuri. Inclusive, procurem esse filme, ele é muito bom. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre ele aqui. Sempre eu dando desculpa pra falar de anime. E como eu já disse, entre 21 e 22, a Taeko teve a música 4AM viralizando muito no TikTok e fez com que ela voltasse muito aos holofotes ocidentais. E muitas pessoas irem atrás e conhecerem o trabalho da Taeko. Mas, infelizmente, eu sinto que dos grandes nomes do city pop, ela não é tão comentada quanto deveria. Por isso que eu fiquei muito feliz e surpreso com a vitória dela nessa enquete, porque eu não encontrei vídeo no YouTube sobre ela, sabe? Sobre a vida dela. E ela é aquela pioneira que faz o que ama, e ela continua até hoje marcando, cantando jazz, tendo essa voz muito única, sabe? E esse estilo musical perfeito. Apesar do seu estilo ser mais associado ao passado, Onuki mantém essa presença relevante na cultura pop japonesa. O seu trabalho é frequentemente revisitado e apreciado por novos fãs. Taeko foi uma artista que definiu muito a base do city pop, continua até hoje no cenário de jazz e merece bem mais reconhecimento no ocidente. Uma pioneira que ama o que faz, que ama o seu estilo musical e que merece muito mais uma chance. E é isso, não sai do vídeo ainda, tá rolando agora provavelmente a enquete para decidir o próximo tema. Vai na aba Comunidades votar agora. Além do mais, o episódio 10 dessa série, que é o próximo, vai ser muito especial, conto com todos vocês. Vamos me seguir em outras redes sociais, vai estar tudo aqui no comentário fixado. Vão ouvir também a playlist, eu coloquei várias músicas da Taeko nessa playlist agora. Deixem seu like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Vai rir? Fora!